Uma criança de apenas 13 anos, abandonada nas ruas, se aproxima do clube de motoqueiros mais temido da região. Com as mãos sujas de graxa e os olhos cheios de determinação, ele faz uma proposta que deixaria qualquer adulto nervoso. O que aconteceu nas 48 horas seguintes mudou não apenas a vida dele, mas abalou as estruturas de um grupo conhecido pela violência e pelo código de honra implacável. Alguns disseram que ele era corajoso demais para sua idade. Outros afirmaram que ele não sobreviveria. Mas o que realmente aconteceu dentro daquele clube virou lenda nas ruas. Esta é uma história de sobrevivência, redenção e laços improváveis que ninguém esperava ver. Fique até o final, porque o que você vai descobrir vai te deixar sem palavras. E não esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Você teria dado essa chance a uma criança? O menino sobrevivia há meses nas ruas frias da periferia. As noites eram as piores. O vento cortante atravessava suas roupas rasgadas e o estômago vazio o mantinha acordado por horas. Ele havia aprendido a ser invisível durante o dia, revirando lixeiras atrás de mercados e padarias antes do amanhecer, quando os seguranças ainda não estavam alertas. Mas ele tinha algo que a maioria das crianças de rua não tinha. Um dom natural para entender como as coisas funcionavam. Desde pequeno, mesmo antes de perder a mãe para as drogas e nunca conhecer o pai, ele desmontava brinquedos quebrados, relógios velhos, qualquer coisa com engrenagens e circuitos. Na rua, esse talento se transformou em sobrevivência. Ele consertava bicicletas por algumas moedas, ajustava carrinhos de camelôs, até mesmo recuperou um ventilador de um comerciante que, impressionado, lhe deu um prato de comida quente. Naquela tarde de maio, o céu estava carregado de nuvens pesadas e a chuva começava a cair em gotas grossas. Ele procurava abrigo quando viu as motocicletas. Eram 7, todas customizadas, com pinturas em chamas, caveiras e insígnias que ele reconheceu imediatamente. Os Insanos. Todo mundo na região conhecia esse nome. Eles não eram apenas um clube de motoqueiros. Eram uma família fechada, um código de honra brutal, uma reputação construída sobre lealdade absoluta e consequências violentas para quem os desrespeitasse. O garoto deveria ter virado e corrido na direção oposta. Qualquer pessoa sensata faria isso. Mas então ele viu. Uma das motos, uma Harley Davidson, antiga, customizada, estava soltando fumaça preta pelo escapamento. O motor tossia. Falhava. O dono, um homem enorme com uma barba grisalha e braços cobertos de tatuagens tribais, chutou o guidão com raiva. Foi nesse momento que algo dentro do menino falou mais alto que o medo. Ele sabia o que estava errado naquela moto. Podia ouvir pelo som irregular do motor, provavelmente velas sujas, mistura de combustível desregulada, talvez até um problema no carburador. Ele tinha visto isso antes em uma moto abandonada que tentou consertar meses atrás. Suas pernas tremiam enquanto se aproximava. Os outros motoqueiros pararam de conversar e o olharam. O silêncio era tenso. O homem da barba grisalha, que ele depois descobriria se chamar Lobo, virou lentamente e fixou seus olhos escuros no garoto. Era como ser observado por um predador, decidindo se você era presa ou apenas um incômodo. A voz do menino saiu mais fraca do que ele gostaria. Se eu consertar sua moto, vocês podem me abrigar? A pergunta ficou suspensa no ar como fumaça. Então um dos motoqueiros mais jovens, com um sorriso cruel, começou a rir. Outros se juntaram. Mas Lobo não riu. Ele se aproximou, cada passo pesado, fazendo o chão parecer tremer. Ele se abaixou, ficando na altura do menino, e examinou seu rosto por longos segundos. Você sabe o que está pedindo, garoto? O menino engoliu seco, mas não desviou o olhar. Sei consertar motos. Aprendi sozinho. Posso provar. Lobo ficou em silêncio por mais um momento. Então ele olhou para os outros membros, como se estivesse medindo algo invisível.
Finalmente, ele falou, e sua voz era grave como trovão distante. Você tem 48 horas. 3 motos estão paradas na nossa oficina há meses. Conserte as 3 e você tem um teto. Fale e nunca mais apareça na nossa frente. O garoto mal conseguiu acreditar. Ele tinha conseguido. Ou melhor, tinha conseguido uma chance. Uma chance impossível, mas ainda assim uma chance. Os motoqueiros o levaram para um galpão industrial abandonado nos arredores da cidade. O lugar cheirava a óleo velho, metal enferrujado e anos de histórias que aquelas paredes testemunharam. A oficina improvisada era um caos. Peças espalhadas pelo chão de concreto rachado, ferramentas penduradas de forma desorganizada em ganchos enferrujados. E no centro, como 3 monstros adormecidos, estavam as motocicletas. Uma Yamaha, com o tanque amassado e fios expostos. Uma Honda Shadow, com o motor parcialmente desmontado. E uma Harley Davidson antiga, coberta de poeira, que parecia não rodar há anos. Você tem até sexta-feira, meio-dia, disse Lobo, apontando para um relógio quebrado na parede. As ferramentas estão aí. Comida você ganha uma vez por dia. A água está na torneira dos fundos, mais nada. Então eles saíram, e o garoto ficou sozinho com seu desafio. A enormidade do que ele havia se comprometido a fazer caiu sobre seus ombros como uma tonelada de tijolos. 3 motos, 48 horas. Sem experiência real, sem orientação, sem garantia de que conseguiria fazer uma delas funcionar, quanto mais as 3. A primeira noite foi brutal. Ele começou pela Yamaha porque parecia a menos danificada, mas cada problema que resolvia revelava outro. Os fios estavam corroídos e precisavam ser limpos e reconectados. O carburador estava entupido de sujeira antiga. A corrente estava tão ressecada que ele teve que improvisar lubrificação com óleo de motor velho que encontrou em um tambor. Suas mãos pequenas eram uma vantagem em alguns momentos, conseguindo alcançar lugares apertados, mas eram uma desvantagem em outros, quando precisava de força para soltar parafusos enferrujados. Ele usou seu próprio peso pendurado em chaves inglesas, até que seus músculos gritavam. Por volta da meia-noite, ele desabou no chão, as mãos sangrando de pequenos cortes, o corpo tremendo de frio e exaustão. Não havia cobertor, não havia conforto. Apenas o chão frio de concreto e o som distante de cães latindo na noite. Mas ele não podia desistir. Isso não era apenas sobre ter um teto, era sobre provar algo. Para eles, para si mesmo. Para mostrar que ele não era apenas mais uma criança descartável que o mundo havia esquecido. Quando o sol nasceu, ele já estava de pé novamente, com os olhos vermelhos de cansaço, mas as mãos voltando ao trabalho. No segundo dia, tudo mudou. Ele estava trabalhando na Honda Shadow, tentando entender por que o motor não girava mesmo depois de ter reconectado tudo corretamente, quando ouviu passos atrás dele. Era uma mulher. Ela devia ter uns 50 anos, com cabelos longos, quase completamente grisalhos, amarrados em um rabo de cavalo. Suas roupas eram de couro desgastado e seus braços exibiam tatuagens desbotadas pelo tempo. Mas eram seus olhos que chamavam atenção. Olhos que tinham visto muito, sofrido muito. Você está fazendo errado, ela disse, sua voz rouca, mas não cruel. O menino se virou surpreso. Como assim? O pistão está travado. Você precisa soltar ele primeiro, senão vai quebrar a biela forçando. Ela se aproximou, pegou uma ferramenta e, com movimentos precisos, mostrou o que estava explicando. O garoto observou atentamente. Em poucos minutos, ela havia destravado o pistão, que ele estava lutando para mover há horas. Obrigado, ele disse, genuinamente grato. A mulher o estudou por um momento. Meu nome é Red, e eu não deveria estar te ajudando. Por que está, então? Red desviou o olhar, como se a pergunta tocasse em algo doloroso.
porque eu tive um filho da sua idade, e eu não estava lá quando ele precisou de mim. O silêncio que se seguiu era pesado com dor não dita. O menino não sabia o que dizer. Então Red continuou. Ele morreu há 8 anos, overdose. Tinha fugido de casa, estava nas ruas igual você. Quando encontraram o corpo dele, ele tinha 15 anos. As palavras eram como facas. O menino sentiu algo apertar em seu peito. Sinto muito. Eu também, disse Red, e pela primeira vez sua voz rachava levemente. Então, quando eu te vi ontem trabalhando sozinho, com as mãos sangrando, eu não pude ignorar. Ela olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. Eu vou te ajudar, mas tem que ser em segredo. Se Lobo descobrir, nós dois estamos fora. Você entende? O garoto assentiu. Naquele momento, algo dentro dele mudou. Ele percebeu que aquele lugar, aquelas pessoas, não eram apenas sobre motos e violência. Elas eram feridas ambulantes, cada uma carregando suas próprias perdas, procurando pertencer a algo porque não pertenciam a mais nada. Nas horas seguintes, Red se tornou sua professora secreta. Ela aparecia quando os outros não estavam por perto, mostrava truques que ela havia aprendido em décadas na estrada. Como identificar problemas pelo som. Como improvisar quando uma peça estava faltando. Como sentir se um motor estava equilibrado apenas pelo toque. Com a ajuda dela, a Yamaha rugiu para a vida no final do segundo dia. O som foi tão satisfatório que o garoto quase gritou de alegria. Mas Red colocou a mão em seu ombro. Não comemora ainda. Você ainda tem 2. E o tempo está acabando. Ela estava certa. Ainda faltavam a Honda e a Harley. E ele tinha menos de 24 horas. A manhã do terceiro dia trouxe o desastre. O garoto estava trabalhando na Harley, a mais complexa das 3, quando ouviu vozes altas do lado de fora do galpão. Seu coração afundou. Ele reconheceu a voz de Lobo e ela estava furiosa. A porta se abriu com um chute violento. Lobo entrou, seguido por outros 5 membros do clube. E no meio deles, sendo empurrada rudemente, estava Red. Explica isso, disse Lobo, jogando uma chave de fenda no chão perto do menino. Era uma ferramenta específica, uma que não estava originalmente no galpão. Uma ferramenta pessoal de Red. O estômago do garoto revirou. Eles haviam sido descobertos. Você acha que eu sou idiota, garoto? A voz de Lobo era perigosamente baixa. Você acha que eu não perceberia que essa moto estava sendo consertada por alguém que sabe o que está fazendo? Os outros motoqueiros formaram um círculo ao redor deles. O garoto podia sentir a hostilidade no ar, espessa como fumaça. Um dos membros mais jovens, um homem magro com cicatrizes no rosto conhecido como Serpente, cuspiu no chão. Eu falei que era trapaça. Falei que não podia confiar em criança de rua. Red quebrou o código, disse outro. Ela ajudou ele. Isso é traição. Lobo se virou para Red e pela primeira vez o garoto viu algo parecido com decepção nos olhos do líder. Você, de todas as pessoas, deveria saber melhor. O teste é individual, sempre foi, não há exceções. Red manteve o queixo ergueto, desafiadora. Ele é uma criança que está tentando sobreviver. Eu não vou pedir desculpas por ter compaixão. Compaixão? Serpente riu amargamente. Compaixão nos torna fracos. É por isso que temos regras. É por isso que temos códigos. A tensão estava prestes a explodir. O garoto podia ver. Alguns membros estavam concordando com Serpente. Outros olhavam para a Red com expressões conflitadas. O clube estava se dividindo bem ali, naquele momento. E então o menino fez algo que ninguém esperava. Ele se levantou, mesmo com as pernas tremendo, e deu um passo à frente. Ela não fez nada. Todos os olhos se voltaram para ele. Lobo arqueou uma sobrancelha. Ela não me ajudou. O garoto continuou, sua voz mais firme agora. Eu roubei as ferramentas dela.
Ela nem sabia que eu estava usando. Quando ela descobriu hoje de manhã e veio tirar satisfações, vocês chegaram. A mentira era óbvia. Todos sabiam. O silêncio que se seguiu era carregado de descrença. Mas então, Lobo fez algo inesperado. Ele começou a rir. Não era um riso alegre, era um riso baixo, quase triste, como se ele estivesse vendo algo que os outros não viam. Você tem coragem, garoto. Coragem estúpida, mas coragem. Ele se virou para os outros membros. Todo mundo sai, exceto Rede e o garoto. Houve murmúrios de protesto, mas ninguém desafiou a ordem direta do líder. Um por um, eles deixaram o galpão, até que apenas os 3 permaneceram. Lobo pegou uma cadeira velha, girou ela e sentou com os braços cruzados no encosto, estudando os dois por longos momentos. Você sabe por que eu dei essa chance a você, garoto? O menino balançou a cabeça. Porque eu já fui você. 13 anos, sozinho nas ruas, fazendo qualquer coisa para sobreviver. E alguém me deu uma chance. Alguém viu algo em mim que eu não via em mim mesmo. Ele pausou, e pela primeira vez, sua voz carregava algo além de dureza. Carregava memória, dor. Essa pessoa me salvou, e eu prometi que se eu algum dia tivesse o poder, eu faria o mesmo por outra pessoa. Rede olhou para Lobo com surpresa. Claramente essa era uma história que ele nunca havia compartilhado. Mas o teste não era apenas sobre consertar motos. Lobo continuou. Era sobre ver se você tinha o que precisa para sobreviver aqui. Força, determinação e lealdade. Ele apontou para a Rede. Você acabou de provar a lealdade mentindo para me proteger ela, mesmo sabendo que poderia custar sua chance. O garoto não sabia o que dizer. Lobo se levantou. Você tem 1 hora. Uma moto, a Harley. Conserte ela sozinho, sem ajuda, e você está dentro. Fale, e eu respeito sua tentativa, mas você vai embora. E quanto a Red? O garoto perguntou. Lobo olhou para a mulher, e algo não dito passou entre eles. Red já provou sua lealdade há muito tempo. Ela fica. Então ele saiu, deixando o menino com seu último desafio. 1 hora, uma moto, tudo ou nada. O garoto voltou para a Harley, com um foco que ele não sabia que possuía. Suas mãos ainda doíam, seu corpo gritava por descanso, mas sua mente estava cristalina. Ele bloqueou tudo, o medo, a dúvida, a exaustão. Rede ficou no canto, observando em silêncio. Ela não podia ajudar, mas sua presença era um conforto silencioso. O problema principal da Harley era o sistema elétrico. Décadas de modificações amadoras haviam criado um emaranhado de fios que mais pareciam um ninho de cobra. O garoto começou a traçar cada conexão, testando com um multímetro velho que ele encontrou. 30 minutos. Ele identificou 2 curtos-circuitos e os isolou. 15 minutos. Ele reconstruiu a conexão do alternador que estava corroída. 5 minutos. Ele estava apertando o último parafuso quando a chave de fenda escorregou e cortou profundamente seu polegar. Sangue escorreu, mas ele não parou. Ele enrolou um pedaço de pano sujo ao redor da mão e terminou o trabalho. Quando o cronômetro mental dele marcou 0, ele tinha feito tudo o que podia. A Harley estava montada, mas funcionaria. Lobo entrou naquele momento exato, como se tivesse cronometrado perfeitamente. Atrás dele, os outros membros do clube se amontoavam na entrada, observando. Hora de testar, disse Lobo. O garoto segurou a respiração enquanto Lobo se aproximava da moto. O líder verificou visualmente o trabalho, seus olhos experientes notando cada detalhe. Então, ele montou na Harley, inseriu a chave e pisou no pedal de partida. O primeiro giro, nada. O segundo giro, um tosse fraca do motor. O terceiro giro, o motor engasgou, tremeu e morreu. O coração do garoto afundou. Ele tinha falhado. Mas então Lobo fez algo que ninguém esperava.
Ele ajustou o afogador, algo tão simples que o garoto havia esquecido na pressa, e pisou novamente. Desta vez, o motor rugiu para a vida. Não era perfeito. Havia uma irregularidade no ralente, mas estava funcionando. Estava vivo. O som encheu o galpão, e por um momento ninguém se moveu, ninguém falou. Então Lobo desligou a moto, desmontou e caminhou até o garoto. Ele se abaixou, ficando na altura dos olhos do menino. Você esqueceu o afogador. Erro de iniciante. O estômago do garoto se contraiu. Ele tinha falhado por um detalhe, mas então Lobo sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. Mas você fez essa moto rodar depois de anos parada. Isso conta mais. Ele colocou uma mão pesada no ombro do garoto. Bem-vindo aos insanos, garoto. Você tem um teto agora. O alívio que inundou o menino foi tão intenso que suas pernas quase cederam. Rede estava sorrindo, lágrimas brilhando em seus olhos. Mas Lobo ainda não havia terminado. Ele se virou para os outros membros. E já que estamos compartilhando verdades aqui, tem algo que vocês precisam saber. O verdadeiro motivo de eu ter dado essa chance a ele. O galpão ficou em silêncio total. Lobo respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar algo que guardava há anos. Esse garoto me lembra de alguém. Alguém que eu falhei há muito tempo atrás. Ele olhou diretamente para a Rede, e sua voz ficou mais suave, quase quebrando. Rede, você acha que eu não sabia sobre seu filho? Você acha que eu não sabia que ele estava nas ruas antes de morrer? O rosto de Rede empalideceu. Eu vi ele, Lobo continuou. 3 semanas antes dele morrer. Ele me pediu ajuda. E eu disse não. Eu disse que ele era jovem demais, que era arriscado demais, que o clube não era lugar para crianças. Lágrimas começaram a cair do rosto de Rede. Eu carreguei essa culpa por 8 anos. A culpa de saber que eu poderia ter salvado ele e não salvei. E quando esse garoto apareceu ontem, fazendo a mesma pergunta que seu filho me fez, eu não pude dizer não de novo. O silêncio era absoluto. Alguns dos motoqueiros mais velhos limparam os próprios olhos discretamente. Lobo se virou de volta para o garoto. Então sim, você passou no teste. Mas eu já tinha decidido que você ficaria de qualquer jeito, porque todo mundo merece uma segunda chance. E às vezes, dando uma segunda chance para outra pessoa, nós nos damos uma segunda chance também. Red se aproximou de Lobo, e pela primeira vez em anos eles se abraçaram. Não eram apenas membros de um clube, eram pessoas carregando feridas, tentando curar umas às outras da única forma que sabiam. O garoto observava tudo e finalmente entendeu. Aquele lugar não era perfeito, aquelas pessoas não eram perfeitas, mas elas eram reais. Elas se importavam, e pela primeira vez em muito tempo, ele não estava sozinho. Esta história nos mostra que coragem não tem idade e que, às vezes, as famílias mais improváveis são aquelas que escolhemos, não aquelas em que nascemos. O menino encontrou mais do que abrigo naquele clube. Ele encontrou propósito, respeito e pessoas dispostas a lutar por ele. E agora eu quero saber de você. Você acredita que segundas chances podem transformar vidas? Você teria dado essa oportunidade a uma criança de rua? Deixe sua opinião nos comentários, porque sua voz importa aqui. Se esta história te emocionou, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias que vão te fazer refletir sobre a natureza humana. E não deixe de assistir ao próximo vídeo recomendado, onde revelamos o que aconteceu com o menino anos depois. E como sua decisão naquele dia mudou o destino do clube inteiro. Até a próxima história.